Boas-vindas, e você vai assistir a uma das partes da gravação do desafio 21 dias de .NET 7 e C Sharp 11. Se você quiser ter acesso a todas as aulas gravadas desse desafio e de outros treinamentos, basta acessar o link da descrição e escolher um dos planos da nossa comunidade fechada. Eu fico por aqui e tenha uma boa aula! Então, hoje eu vou falar sobre novidades, né, do C Sharp 11 e do .NET 7, tá bom? Então, algumas mudanças que foram, alguns recursos novos que foram incluídos, tá? Para aqueles que não conhecem a parte de desenvolvimento em C Sharp, eu vou mostrar um monte de conteúdo que a gente tem, para que vocês possam estudar e entender como é que funciona, tá bom? Dar alguns conselhos para vocês em relação a alguns conteúdos que a gente tem também e, obviamente, fazer atualização. Muito bem, turma. Vamos lá, o que mais que a gente tem de novidades aqui no C Sharp? Espera aí, deixa eu pegar aqui outras coisas aqui também. Vamos lá. A gente tem mais aqui de novidade. Deixa eu ver. Esse aqui eu já falei, que não precisa do Public Static Void mesmo. Aqui. Uma das coisas que eu criei com vocês aqui, neste treinamento aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês qual. Vocês viram comigo? Neste treinamento, C Sharp. E aí aqui, no desafio de C Sharp avançado, eu ensinei para vocês um conteúdo que foi em relação a reflection, tá? Aqui eu estava explicando o Solid, né? Explicando sobre interfaces, essas coisas, mas aqui para o final, Entity Framework, arquitetura pronta do banco de dados, aula... Essa aqui, ó. Essa aula aqui, ó. Essa aula bem hardcore aqui, né? Foi uma aula bem complexa. Nessa aula, eu usei com vocês o uso de atributos, tá bom? Eu criei atributos com vocês. Então, para você criar atributos genéricos, né? Eu cheguei a usar genéricos aqui também com vocês nessa aula aqui, ó. Então, foi uma aula bem avançadinha que vocês viram atributos, viram genéricos e várias outras coisas. Nessa aula aqui, eu mostrei para vocês como é que a gente faz, então, alguns tipos de classes que são, que você consegue utilizar ela com vários tipos de objetos, né? Então, você consegue usar com objeto genérico a mesma classe várias vezes, né? E aí eu ensinei para vocês um item que é uma assinatura de um método. Para ficar mais claro, eu vou pegar aqui um exemplo de um código que eu tenho no meu GitHub. GitHub. Ó. Aí eu vou vir aqui, vou digitar aqui ORM. Ó. Aí eu tenho aqui, ó, desafio 21 dias, TDD, ORM, que eu utilizei. Eu vou pegar esse aqui, ó. Opa. ORM 21 dias, ó. Isso aqui foi quando eu usei com vocês, ó. Isso aqui foi até o Marcos que estava junto comigo, né? E aí, a gente fez aqui esse tipo de ORM, ó, que a gente tinha um connection string diferente, ó. Aí a gente ia lendo os dados, né? Essa classe de serviço, ela usava o reflection, tá vendo? Então, fazia um for each aqui das propriedades da classe, e aí eu ia mostrando e lendo os atributos. Tá vendo aqui, ó? Um table attribute. Esse table aqui é um tipo de atributo que a gente pode criar ou um atributo que a gente pode utilizar diretamente para assinalar as nossas propriedades das nossas classes, tá? Então, aqui, no uso dele, a gente tem uma pessoa na qual a gente consegue assinalar, tá vendo? Esse aqui é um tipo de atributo. Então, ele assinalou esse atributo aqui, que é o table, que foi um atributo que ele criou nesse treinamento que foi ali o desafio 21 dias de orientação a objetos, esse aqui, ó. Esse aqui eu expliquei na orientação a objetos. Então, quem fez isso aqui foi um dos alunos que estava junto com a gente, o Marcos, tá? E aí, esse tipo de atributo, deixa eu ver se eu acho a criação do atributo. Aqui, ó, table attribute, tá vendo? Então, aqui era a forma como a gente criava os nossos atributos, tá vendo? E você não tinha condições de criar um atributo do tipo genérico, né? Ah, eu quero um atributo que tem um tipo específico. Antes ali do .NET 7, né? Como é que você criava um atributo? Você criava desse jeito aqui,
tá bom? E aí, se você quisesse falar o tipo de objeto, vou pegar esse atributo aqui e vou criar aqui, inclusive, ó. Criar essa nova classe. Vou colocar aqui como, colocar como table attribute mesmo, ó. Table attribute ponto cs, tá bom? Aqui eu escrevi errado, vou arrumar, tá? Então, ó, aqui era a forma como a gente criava um atributo para decorar uma classe, né? E aí, isso aqui para a gente usar o ORM, né? E essas coisas. Aqui eu vou até arrumar o namespace aqui, deixar o namespace dessa forma mais nova. Então, assim que a gente criava um atributo, tá? Isso aqui é outra coisa, esses warning aqui é outra coisa que eu vou explicar para vocês também, que é novidade. Mas, enfim, a gente criava um atributo assim, e se a gente quisesse usar, né, esse atributo aqui, passando um tipo para ela, o que, que a gente tinha que fazer? A gente tinha que falar aqui, ó, que no construtor desse atributo, então tinha que ter aqui um public construtor, aí no construtor desse atributo, a gente tinha que ter um tipo aqui, tá? Aí esse tipo específico, que a gente passava aqui no uso do atributo, a gente colocava aqui como private também, type, uma type de tipo, aí aqui é o tipo privado, tá? E aí, no momento que eu usasse atributo, fazia um this.atributo, ponto tipo é igual a t aqui. E aí eu conseguia ter um tipo específico para esse atributo. Então, quando eu ia assinalar alguma classe específica com esse atributo, por exemplo, vou assinalar esse programa aqui, ó. Então, eu colocava o quê? A decoração do meu atributo, e aí eu colocava aqui um table, atributo, na verdade só table, né? Aí ele já acha para mim, ó. Opa, não é do meu esquema. Aí nota que aqui, ó, ele está pedindo para que eu passe o parâmetro aqui no construtor, porque eu falei que esse meu atributo aqui, ó, precisa passar um tipo obrigatório no meu construtor. Então, aqui, eu tinha que falar o tipo específico que eu tinha que passar. Então, aqui, eu colocaria lá, por exemplo, um type, ou colocaria um string, ponto. Na realidade, como eu estou no objeto aqui, eu teria que colocar algo assim. Type of, ó, de string. Então, aqui, eu passava o tipo de item que eu queria para o uso do meu objeto, tá? Então, eu vou falar que essa assinatura aqui que eu estou colocando para essa minha classe, né? Esse atributo que eu estou colocando, o tipo interno desse atributo é string. Então, eu tinha que fazer algo nesse sentido aqui, tá bom? Então, essa era, assim, a forma que a gente trabalhava com .NET 6, C Sharp 10 para baixo, né? .NET 6, .NET 5, .NET Core, .NET Framework, né? Assim que a gente fazia assinatura de atributos, né? Para assinalar uma classe ou assinalar ali uma propriedade, né? Para falar que essa propriedade é do tipo de tal coisa e etc. Tá bom? Turma, isso aqui é novidade, tá? Então, você que é novo, que está aqui vendo essa aula, que não entende dessas coisas que eu estou falando, vocês verão esses tipos de atributo, esses outros itens, nos outros cursos que vocês já fizeram comigo ou que vocês vão vir a fazer, tá? Então, como eu estou passando novidades, se você que é novo, está olhando isso aqui está te assustando, calma. Não só, por enquanto, só absorve essas novidades, tá? Por quê? Porque vocês irão aprender isso um pouco mais para frente, tá? Então, só absorve por enquanto, né, para você que é novo.